O Vini da Central Wrestling me chamou para um debate muito interessante. E como diz a música, say his name and he appears. E como eu acredito no John Henry, eu também estou aqui porque eu acredito num bom debate. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o vídeo em que o Vini me chamou para podermos conversar sobre se Jey Uso é o novo líder da WWE, é o novo cara da WWE. Se você quiser saber a minha opinião sobre esse assunto e o que eu penso sobre os argumentos do Vini sobre isso, assista esse vídeo até o final, porque com certeza vamos ter muito pano para manga. Mas antes, não deixa de ajudar o nosso canal fazendo tudo aquilo que a galera daqui da internet pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e o mais importante, assista os nossos vídeos do começo ao fim para que o YouTube continue a nos divulgar e a gente, quem sabe, um dia se torne um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês para isso. Então agora, vamos para esse vídeo onde nós iremos debater se Jey Uso realmente é o novo cara da WWE. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e se tem uma coisa que eu gosto é de um bom bate-papo, de um bom debate. E o Vini da Central Wrestling muito gentilmente citou o nosso canal no seu vídeo e disse que queria que eu participasse desse debate, onde ele trouxe com bons argumentos a ideia de que o Jey Uso é o líder da WWE nos dias de hoje. E eu achei muito legal porque se a gente for lá no começo do canal, os dois vídeos que fizeram com que o nosso canal surgisse para todo mundo do YouTube e foram justamente um vídeo onde eu falei que o Jey Uso não estava pronto para ser campeão mundial e um vídeo onde eu falei que o Cody Rhodes era o cara da companhia, quer as pessoas gostassem ou não. Então, é interessante porque esse vídeo já tem um tempo e hoje, não só o Cody Rhodes não é mais o campeão da WWE, como o Jey Uso é campeão mundial. Então vai ser interessante até a gente fazer um updatezinho desses vídeos e a gente poder bater um papo em cima desse vídeo do Vini, que eu vou passar e enquanto a gente estiver passando o vídeo do Vini, a gente vai estar conversando sobre os argumentos dele e o que eu penso sobre o assunto. Então vamos embora? Vamos assistir o vídeo do Vini. O Jey Uso é o grande nome da WWE. Na verdade, ele já é o maior nome da WWE. E eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. E aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Vini. Vamos falar um pouquinho sobre essa ascensão meteórica do Jey Uso e o porquê eu me peguei pensando que o Jey Uso já é o grande nome dessa próxima geração da WWE. Mas antes, você vai deixar o seu like aqui embaixo, vai se inscrever no canal se você é novo por aqui, para você não perder os conteúdos que eu faço e também, obviamente, me seguir nas redes sociais, que é onde a gente pode trocar mais ideia e eu lanço conteúdos diferentes desse daqui, belezinha? Eu quero que você faça um exercício aí. Você consegue lembrar o último lutador que conseguiu separar assim, separar muito bem as crianças que amam ele e os adultos barra velhos que odeiam ele? Eu sei, você deve estar falando John Cena, não é verdade? Exatamente, meus amigos. O último que conseguiu fazer esse mesmo feito que o nosso querido Jey Uso tá fazendo foi o John Cena. Basicamente, o Jey Uso tá seguindo um caminho que o John Cena seguiu e que, assim, incrivelmente seguiu, né? E que realmente alavancou ele para um próximo nível. Eu tava pensando... Aqui a gente precisa conversar algumas coisinhas. Primeiro, eu não acho que o Cena ter separado crianças de adulto tenha tornado ele quem ele é. Na verdade, isso foi apenas uma faceta, uma parte de quem o John Cena foi. Se a gente voltar no tempo, a gente vai se lembrar que o Cena, quando ele começou na companhia, ele quase foi demitido. Ele começou como um mocinho muito sem graça, muito sem sal, em 2002. E em outubro de 2002, ele já estava na lista para ser mandado embora. Só que ele estava fazendo um freestyle rap na parte de trás do ônibus, em uma excursão que a WWE estava fazendo na Europa. E aí, nessa excursão, a Stephanie McMahon viu essa conversa, esse diálogo, esse freestyle rapping que o Cena estava fazendo, que estava esculhambando todo mundo no ônibus. Ela curtiu tanto que ela chegou pro Cena e falou o seguinte: olha, eu acho que você devia fazer isso na frente das câmeras. E aí o Cena, num episódio do Halloween do SmackDown, se fantasiou de Vanilla Ice e ele começou a fazer essas promos. A partir daí ele adotou a figura do Doctor of Togonomics, se tornou o vilão, e aí ele fazia isso de uma forma tão divertida, tão engraçada, tão interessante, que o público começou a aceitá-lo e começou a vibrar com ele. Naquela coisa meio contra a cultura do público que começa a vibrar com um vilão. E aí, públicos, fãs, tanto crianças quanto adultos, foram com o Cena até 2005,
quando ele se tornou campeão da WWE no WrestleMania 21 contra o JBL. A partir desse momento, a coisa começou a ficar estranha, mas o público ainda aceitou o Cena, porque mesmo como mocinho, ele ainda fazia as promos afiadas. Só que como ele agora era o cara da WWE e a WWE estava querendo empurrar ele, a coisa começou a ficar complicada. A WWE começou a puxar um pouco para baixo essa veia afiada do Cena. E aí ele acabou abandonando a figura do Doctor of Thuganomics, se tornou o Hustle, Loyalty and Respect, esse Super Cena mais voltado para o público infantil. Ele vai surgir quando ele faz o filme The Marine nos Estados Unidos, um filme que foi da WWE, mal apareceu nos cinemas, mas que foi a estreia do Cena na frente das câmeras. E a partir daí é que surge a persona do Cena que a gente conhece hoje. E o público não gostou. O público não queria esse Cena. O público queria aquele Cena vilanesco que o público gostava de ver, se divertia vendo ele esculhambando com os outros. E o público se ressentiu com relação a isso e começou a procurar outros lutadores que tivessem personas mais reais. E aí a gente vê o público começando a torcer pelo Edge, começando a torcer pelo Triple H, pelo Shawn Michaels, posteriormente CM Punk, Daniel Bryan. Então foram lutadores que a WWE teve que colocar junto com o Cena para conseguir casar os pay-per-views. Se ela botava o Cena com um lutador mais ou menos, tipo um Maga da vida, o pay-per-view não vendia. O público ele não queria ver o Cena só pelo Cena, queria ver o Cena tendo lutas contra esses grandes. E isso eu acho que não só não ajudou, como atrapalhou a carreira do Cena. Ele nunca teve o apoio total, completo e restrito dos fãs como outros lutadores do passado. E a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente do vídeo. Pensando isso aqui, quando eu tava pensando no que eu ia gravar e tudo mais, e eu acabei entrando nessa pira de tipo assim, cara, o Jey Uso, ele realmente já é esse grande nome, tá ligado? Ele já se tornou, e sinceramente, eu acho que assim, não é o Cody Rhodes, tá ligado? A WWE tentou muito empurrar a goela abaixo o Cody Rhodes pra todos os fãs, né? Fazer com que pegasse de fato o Cody Rhodes. Mas a verdade é de que o que a WWE não tentou, pegou. E o Jey Uso, por mais assim, eu não gosto dele, tá? Eu sou velho que não gosta dele, eu acho que, tipo, enfim, tem vários problemas, eu acho que meio, sei lá, tipo, não me desce, mas eu entendo que ele, como produto de marketing e principalmente como o cara odiado da geração, ele é o cara que a WWE tem que alavancar. Vamos fazer um exercício rápido aí de memória? Todos os caras que foram os grandes nomes da WWE eram pessoas que eram odiadas pelos fãs mais smart. O Hulk Hogan, todo mundo achava que ele era o pioral, né? Ele luta muito mal. Aí, ó, tinha o Gorgeous George, tinha o Ric Flair, tinha tanta gente boa e colocaram... Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro, né, o argumento dele de que o Cody Rhodes foi empurrado goela abaixo do público. Eu não penso dessa forma. Quando o Cody Rhodes ele veio para a WWE em 2022, ele estava em altíssima demanda. O público gostava muito dele na época da AEW, mas aí depois o público começou a se ressentir com ele, teve os problemas dele na AEW. E quando ele veio para a WWE, o público estava doido querendo ver o Cody Rhodes de volta. Tanto é que quando ele apareceu debaixo do stage para lutar com o Seth Rollins, o público foi ao delírio. Foi uma explosão total e completa. Não teve um fã de luta livre da época que olhou e torceu o nariz pro Cody Rhodes por ele ter voltado para a companhia. Muito pelo contrário. E assim, depois disso, a reação que o Cody Rhodes foi tendo com o público foi muito grande. Por quê? Primeiro, ele tem a persona do garoto americano, ele é o American Nightmare, e isso ressoa muito com o público americano. Segundo, ele tinha uma história, ele tinha saído da companhia e estava voltando para reconstruir a sua carreira, coisa que a gente viu, por exemplo, com Drew McIntyre. Terceiro, ele tinha boas lutas. E quarto, ele se entregava pelo público. Eu acho que ele ganha definitivamente o público da WWE quando ele faz aquela luta contra o Seth Rollins no Hell in a Cell, onde ele tá com o peitoral todo cheio de hematomas. Ele era para ter feito a cirurgia e ter ido para casa e ter ficado um ano fora. Só que quando ele aparece para lutar, cara, o público chega e fala: esse é o cara, é esse o cara que eu quero torcer. Por quê? Porque ele se entregou pelo público, ele se entregou pelo entretenimento. E aí vem um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente entender. O Cody, ele
está muito hypado, ainda está muito hypado com o público dos Estados Unidos, e a principal razão para isso é o fato de que ele clica muito bem com os fãs, ele atende todo mundo. Ele passa no corredor ali perto do ringue, ele tira foto com todo mundo, ele autografa tudo. Ele chegou a ser padrinho de casamento com um cara que chegou e pediu para ele ser padrinho de casamento, e o Corey aceitou e foi lá no casamento do cara. Então, assim, o Corey, ele é uma pessoa muito gente boa, é uma pessoa muito gentil na vida real. E ele atende os fãs, ele tem um carinho muito grande pelos fãs e os fãs atendem a ele. É por isso que até hoje, quando ele entra na arena, o público vai ao delírio. Ah, mas contra o Cena ele foi vaiado. Cara, contra o Cena ele foi vaiado porque o Cena é o Cena. O Cena tá na tour de aposentadoria, é uma tour de nostalgia de 1 ano. Então, assim, é claro que qualquer um que for colocado contra o Cena vai ser vaiado. Se botarem o Punk contra o Cena hoje, é capaz do Punk ser vaiado. Se botarem sei lá, o maior herói da luta livre hoje contra o Cena, o cara vai ser vaiado. Então, assim, a gente precisa entender isso. E eu acho que o crescimento do Corey, sim, foi empurrado pela companhia? Foi. Mas foi em função de um resultado que a companhia estava vendo do quanto o público estava ressoando com o Corey, cantando a música dele, apoiando ele nas lutas, querendo que ele completasse a sua história. Gente, é só a gente lembrar do quanto que o público vibrou no main event do WrestleMania 40. O público foi ao delírio. Então, a gente precisa entender isso. Agora, sim, o crescimento do Jey Uso foi um crescimento um pouco mais orgânico, mas a gente não precisa ou não pode se deixar enganar por isso. Por quê? Porque muito do movimento do It foi alavancado pelo Pat McAfee. Quando o Jey Uso ele chega e ele se torna um lutador de simples, ele começa com o It e nos primeiros shows o público não reage tudo isso, porque o público não está entendendo. Somente com o Pat McAfee subindo em cima da mesa e chamando a galera é que o público começou a chegar junto. Por isso que eu acho que metade do contra-cheque de campeão da Mundial Peso Pesado do Jey Uso deveria ir para o Pat McAfee, porque ele e o Michael Cole têm muito de benefício e tem muito de agradecimento que o Jey deveria fazer por ele ter chegado aonde chegou. Mas vamos continuar mais um pouquinho e vamos continuar vendo os argumentos do Vini. Esse daí que não luta nada. Aí veio o The Rock. Pô, mas antes dele, né, tinha o Ric Flair, tinha Mr. Perfect, tinha o Bret Hart, Shawn Michaels, e agora tá esse The Rock aí que não luta nada. Ah, pelo amor de Deus, a WWE tá virando a qualquer coisa, né? O cara só porque fez um filminho, agora é isso aí, tá ligado? Só porque o pessoal gosta dele. Aí veio o John Cena. Pô, mas antes dele é que era bom. Tinha o Stone Cold, tinha o Triple H, tinha um pessoal que era bom de verdade. Não esses caras aí, fica fazendo rap, daqui a pouco tá aí fazendo filme também. Aí qualquer coisa, tá ligado? Hoje em dia a WWE virou isso, que o cara faz um negócio meio viral e aí vira isso daí. Deu pra entender? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho nos argumentos do Vini. O Vini ele argumenta que as pessoas hoje criticam alguns lutadores por eles não serem tão bons e que criticaram alguns talentos geracionais no passado porque não lutavam bem. E aí a gente precisa separar um pouco as coisas, porque não foi sempre que, por exemplo, o Hulk Hogan foi criticado por não saber lutar. Não foi. A WWE na época, quando o Hulk Hogan assume o posto de o cara da companhia em 83, a ideia do Vince era ter um campeão que fosse muito grande, muito forte, e ele se fez na esteira do sucesso que o Hogan teve no filme Rock 3. Né? Então ele pegou um cara que era conhecido do público, botou como cara da companhia e falou, meu amigo, nos carregue. E de 83 até 91, 92 mais ou menos, cara, o público tava com o Hogan. Não tenha dúvida disso. O público amava o Hulk Hogan. Era apaixonado pelo Hulk Hogan. E eu posso dizer isso porque eu fui fã da era do Hulk Hogan. Na época que passava aqui no Campeonato Internacional de Luta Livre, eu não queria nem saber se o Hulk Hogan lutava bem ou lutava mal. E o público da época também não queria saber. O que eu acho que começou a fazer com que o público percebesse que o Hulk Hogan não era essas coisas foi quando o público da WWE começou a assistir outros produtos. Por exemplo, quando surge a TV a cabo nos Estados Unidos, as pessoas começaram a comprar ali da metade da década de 80 para frente. E aí, quando a WCW, né, primeiro a NWA, depois a WCW, começa a ser exibida para algumas pessoas que não tinham acesso a essas programações, principalmente na TBS, que foi a emissora do Ted Turner,
que divulgou a WCW para os Estados Unidos inteiro, houve um choque, houve um conflito. Porque de um lado você tinha o Hulk Hogan, que era um personagem muito cartunesco, que lutava mal, mas que tinha toda uma aura absurda, e do outro lado você tinha o Ric Flair, que era um gênio do ringue, e que podia lutar contra uma porta que ele conseguia fazer uma ótima luta. Então, esse contraste acabou fazendo com que o público começasse a se ressentir do Hulk Hogan e daqueles gigantes que lutavam na WWE. Aí você tem, na década de 90, o começo da importação de fitas cassete do Japão, onde você tinha NJPW, AJPW, FMW, ligas do Japão que traziam um conteúdo de luta livre totalmente diferente. Aquilo é trazido para os Estados Unidos e o público começa a consumir um outro tipo de luta. E aí, quando compara com a WWE, fala, pô, eu não gosto disso. Então, foi só nesse momento, a partir de 92, 93, principalmente com o WrestleMania 9, o fiasco que foi o WrestleMania 9, que o público da WWE realmente começa a se ressentir do Hulk Hogan. Com relação ao The Rock, eu não posso discordar mais. O momento em que eu voltei a assistir luta livre foi na ascensão do The Rock. Eu recebi as fitas cassete dele no ano 2000. Depois, em 2001, comecei a baixar os episódios. Então, eu vi o período que ele lutou ali na época da invasão da WWE, da WCW, 2001, 2002, até quando ele foi o WrestleMania 19, no 2003. E, cara, apesar das lutas dele não serem lutas tecnicamente boas como a gente conhece hoje, cara, pra época eram lutas muito boas, porque o estilo de luta da WWE na época havia mudado. Na época da Attitude Era, as lutas não eram muito técnicas, eram lutas muito violentas, era muito brawl, era muita briga pra tudo que é lado na arena. Então, isso acabou fazendo com que, por exemplo, o Stone Cold na época ele não tinha lutas muito boas. E por quê? Porque ele tinha ferrado o pescoço. Então, em 99, 2000, 2001, o Stone Cold ele fazia lutas que basicamente ele brigava, ficava dando soco por 60%, 70% da luta. E ninguém questionava se a luta era boa ou ruim. Assiste Stone Cold vs The Rock no WrestleMania 17. Se você for pensar com qualidade de técnica das lutas de hoje, você olha essa luta e você fala assim, cara, essa luta é sem graça. Porque não tem qualidade técnica no ringue. Mas, cara, os caras se mataram no ringue por uns 20, 30 minutos. E isso chamou a galera e é o que faz com que a luta seja 5 estrelas. Então, na época, ninguém questionava se o The Rock tinha um moveset limitado, se as lutas dele não eram boas. Infelizmente, a gente compara o The Rock da época com as lutas de hoje. E não dá pra comparar. Era outra vida, era um outro mundo. Ninguém na época, eu posso te falar de carteirinha, ninguém na época criticava o The Rock pela qualidade no ringue. Todo mundo vibrava com o cara. É só ver o Backlash de 2000. Foi uma explosão quando ele ganhou do Triple H, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso. E outra coisa, o The Rock, ele apenas no ano 2000 ele foi o cara da companhia. Antes disso, foi o Stone Cold, que a qualidade das lutas não era boa, pô, desde que ele ferrou o pescoço em 97. E depois disso, aí sim, a WWE começa a ter lutadores com uma qualidade no ringue muito boa, como o Kurt Angle, como o Brock Lesnar. Depois, em 2004, o Eric Guerreiro e o Nominável. E em 2005 é que eles mudam de novo a situação, colocando no topo da companhia o John Cena e o Batista. Então, a gente precisa lembrar disso, que esses caras que foram talentos geracionais não necessariamente eram ruins no ringue, e não necessariamente a gente pode dizer que eles eram ruins no ringue olhando com os olhos de hoje, porque a luta livre ela evoluiu com o tempo, ela mudou com o tempo. E na época da Era da Atitude, cara, as lutas simplesmente não tinham essa qualidade técnica que a gente vê hoje, muito pelo contrário. Né? A história, meus amigos, ela se repete. Esse é o mais incrível da história, mais incrível de estudar a história, é que ela se repete, tá ligado? E basicamente o meu ponto é esse. Ele conseguiu unir e fazer esse fenômeno, porque de fato isso é uma coisa que tem que ser estudada, tá ligado? Porque sempre o cara que vai ser o foco da geração é esse cara geracional, né? Ele é esse cara que divide opiniões, que vai ter uma parcela que vai amar ele e vai ter uma parcela que vai odiar ele. Vamos lembrar de todos os talentos geracionais da WWE, vamos ver se eles eram realmente divisores, né? Bruno Sammartino, de 63 até 78, ele não dividiu público nenhum, ele era unânime. O Bob Backlund, de 78 a 83, as pessoas não criticavam as lutas dele, criticavam muito, era a persona dele, que era muito sem graça, todo o pessoal achava ele muito sem sal, muito sem graça, assim, as pessoas não gostavam dele no microfone.
mas no ringue todo mundo gostava dele. 83, Hulk Hogan, cara, Hulk Hogan foi unanimidade até 91, 92. Depois que o Hulk Hogan saiu, entrou o Bret Hart, e o Bret foi unanimidade de 92 até 96. Depois entrou o Shawn Michaels, unanimidade de 96 até 97, quando ele cria a persona da The Generation X, e aí, na verdade, ele divide o público, e aí ele passa a atender um público mais adulto, e aí entra a Era da Atitude. Depois disso, Stone Cold Steve Austin, unanimidade até 2000, The Rock, unanimidade de 2000 até 2002, Brock Lesnar e Kurt Angle, unanimidades, o Kurt Angle desde 2000, unanimidades até 2003, 2004, o Inominável e o Eric Guerreiro, o Inominável é o Chris Benoit, tá, gente? Tem nossos motivos para os quais a gente não cita o nome dele. Chris Benoit e o Eric Guerreiro, unanimidades até 2005. Em 2005, John Cena e Batista. O John Cena, ele foi o primeiro cara da companhia, desde o finalzinho da carreira do Hogan, que dividiu o público. E essa que é a verdade. O Hogan, no final da carreira dele, sim. No final da carreira dele da WWE, ele estava apelando mais para as crianças do que para os adultos. O Cena, isso vai acontecer quando ele abandona a figura do Doctor of Thuganomics, passa a adotar o Hustle, Loyalty e Respect. Isso faz o público se ressentir dele, e aí ele passa a carreira dele inteira se dividindo. E depois disso, a gente tem que analisar os outros. O Roman Reigns, a partir de 2015, ele foi uma unanimidade negativa. Ninguém gostava do cara. Né? Nem criança, nem adulto gostava do cara. Depois, a gente teve o períodozinho infeliz da pandemia com o Drew McIntyre, e a gente não vai nem considerar isso. Depois disso, o Roman Reigns volta a ser o cara da companhia, né? E ele fica como cara da companhia até 2024, como uma unanimidade. Assim, o público passou a valorizar o Roman Reigns como persona e passou a relevar um pouco as lutas dele, e as lutas dele melhoram em relação ao começo da carreira. E o Cody Rhodes, quando assume o papel, cara, praticamente uma unanimidade. Apenas boa parte da comunidade da internet se ressente com relação a ele. Mas você entra na arena e você vê os shows dele de 2024 para frente, são poucos os momentos em que o Cody não é completamente ovacionado pelo público. Tá? Com todas as forças do mundo, tá ligado? E esse cara é o cara que é geracional. Esse cara é o cara que dita a tendência. Esse cara é o cara que a WWE vai apostar. É o cara que basicamente todo mundo vai apostar. Porque ele tá ditando o mercado, tá ligado? Ele dita o mercado. Então, hoje em dia, o Jey Uso é esse cara pra WWE. Porque basicamente, assim, você pode não gostar, José, tá tudo bem. Mas basicamente, o Jey Uso, ele é amado pelas crianças. Ele é, assim, não vou dizer só pelas crianças, né? Porque eu acho que, tipo, é meio pejorativo quando a gente fala desse jeito, né? Ele é amado pelo grande público, vamos botar assim. E pelos fãs mais smart, os fãs que é aquele fã que tipo, eu vou ter que ser sincero, José, um fã tipo eu, assim, que é o cara que, eu assisto luta livre há muito tempo, isso daí não é luta livre de verdade. Esse cara vai odiar o cara simplesmente pelo fato de odiar, pela contracultura. É o cara da contracultura, tá ligado? Isso é importante a gente falar, gente. O Vini, ele, com muita propriedade, ele dividiu o fandom da luta livre em 3. Tá? Existem 3 grupos de fãs de luta livre que a gente consegue identificar hoje muito forte. Primeiro, as crianças. Hoje, a WWE voltou a apelar ao público infantil, não tanto como na época da nova geração, não tanto como na época do Hulk Hogan, não tanto como na época do Cena, mas sim a WWE tem empurrado o seu produto como um produto familiar. Então a gente vê muita criança na plateia e tudo mais, isso é muito legal. Segundo, são, como ele disse, o grande público. É o público que gosta de WWE, mas não fica preocupado em ficar analisando o movimento, ficar analisando a história. Ele está ali para acompanhar o espetáculo, ele está ali para acompanhar o evento. E o terceiro são o que ele chama de fãs smart. E aqui é importante definir o termo. Smart é uma junção de 2 termos que são da luta livre. O smart e o mark. O smart é o fã que sabe o que acontece pelos bastidores, que sabe como é que a coisa funciona, como é que a luta livre funciona verdadeiramente. E o mark é aquela pessoa, aquele fã que gosta do espetáculo. Antigamente servia para denotar quem sabia que a luta livre era fake, no caso era o smart, e quem não sabia, que era o caso do mark. O smart seria a junção dos 2 tipos de fãs. Seria aquele fã que, ao mesmo tempo que gosta do espetáculo, conhece o que está por trás e faz uma análise mais crítica.
E aqui o Vini vai na veia quando ele fala que esse tipo de fãs, esse terceiro grupo de fãs aqui, que é o que forma grande parte da comunidade de luta livre na internet, a famosa IWC, é formado de fãs que gostam de ir contra a cultura, gostam de ir contra o que a WWE apresenta. Esse fenômeno surge muito com o advento da internet, com os fóruns onde os fãs começaram a conversar entre si e aonde opiniões contrárias ao que a WWE apresentava acabavam fazendo muito sucesso. Esse fenômeno ele começa com o Stone Cold Steve Austin, que ele foi esse cara contra a cultura e que bateu de frente com o establishment. E aí, depois disso, começou a se ver esse sintoma, esse cenário com relação ao Cena, porque o Cena estava sendo empurrado pela companhia, o Cena era o cara da cultura. Então, o fã começou a torcer contra caras que estavam enfrentando o Cena. Daí que a gente vê o sucesso do Edge, daí é que a gente vê o sucesso do CM Punk, daí é que a gente vê o sucesso do Daniel Bryan. Caras contra a cultura, caras que a WWE jamais empurraria no seu melhor dia, que a comunidade da internet encampou e disse: esse é o cara por quem eu vou torcer. E a gente percebe isso quando a gente vê hoje pessoas criticando o Cody Rhodes como campeão e criticando o Jey Uso. Por quê? Porque eles são os caras que estão sendo hoje empurrados. Assim como muita gente criticava o Roman Reigns. Tudo bem, na época do Big Dog ele era uma desgraça. Mas, por exemplo, na época do chefe da tribo, não era tão ruim assim. Ah, tudo bem, o reinado dele como campeão foi longo? Foi. Mas se a gente hoje volta atrás e a gente vê a história toda, a gente fala, cara, que história épica. Foi muito legal. Então, hoje é cool, é divertido, é legal você criticar quem tá no topo. Tanto o Cody Rhodes quanto o Jey Uso. Então, aí é interessante porque o argumento serve para os dois. E aí é muito interessante a gente notar quem são as pessoas que a comunidade na internet está encampando. Por exemplo, hoje nós temos o fenômeno Karrion Kross. Né? O Karrion Kross que estava completamente esquecido, ninguém falava do Karrion Kross, as camisas dele nem eram vendidas nos ginásios, nos estádios. E aí, por causa de uma promo que o cara deu depois da WrestleMania, o pessoal descobriu ele. A verdade é essa. Eram pouquíssimos os que falavam empurre o Karrion Kross antes daquela promo pós-WrestleMania. E aí, quando ele faz aquela promo, o povo concorda com ele e passa a apoiar o Karrion Kross, e daí surge esse novo fenômeno que, inclusive, o Karrion, ele até agradeceu em público recentemente o fato das camisas dele voltarem a ser vendidas nos shows de televisão, apesar de ele ainda não estar aparecendo. Então, assim, é um fenômeno dos fãs da internet, isso é verdade, e a gente percebe muito isso em algumas figuras que a gente vai escolhendo, e o Karrion Kross é a bola da vez. Agora, com relação ao Jey Uso, e essa reação do público com relação a ele é a mesma reação que o povo tem com o Cody Rhodes. O argumento é exatamente igual. Então dizer que por causa disso que a gente vê que o Jey Uso é o cara da companhia, a gente diria a mesma coisa pro Cody. Cara que acha que não, isso daí não é luta livre de verdade. Na minha época, só que meu irmão, na sua época, era exatamente a mesma coisa. Só que não tinha internet. O grande quê dessa discussão toda é só não existia internet na tua época, porque você é um velho do caralho. E assim, a realidade é que esses velhos, incluindo eu, vamos ter que se acostumar, porque de fato, o meu ponto sobre esse vídeo todo é de que uma vez na geração, e a gente sabe disso, porque foi uma vez com o Hulk Hogan, foi uma vez com o The Rock, foi uma vez com o John Cena. A gente, em 30 ou mais anos de luta livre, a gente viu acontecendo apenas 3 vezes. E a gente vai ver agora mais uma vez. Eu, sinceramente, não acho que o Cody Rhodes seja esse cara que consegue polarizar tanto. É que eu não gosto do termo polarizar, porque vem muito da coisa política, da parada, mas o Cody Rhodes, ele não consegue polarizar tanto os fãs quanto o Jey Uso consegue. Seja porque ele não luta bem, mas aí, tipo, é tão subjetivo isso. É porque ele não proma bem, mas também é subjetivo. É porque ele não tem um personagem importante, relevante ou interessante. Também são coisas muito subjetivas. Eu acho que quando você faz uma análise geral do personagem, talvez falta alguma coisa, mas eu acho que tudo é tão subjetivo nessas discussões que, sei lá, sabe? Eu nem gosto de entrar nessas discussões porque eu acho que é uma subjetividade que eu, sinceramente, não gosto de entrar. Mas, volto a dizer, o Jey Uso é o líder dessa geração, porque ele conseguiu sozinho
sozinho e sem o impulso da WWE. Isso é importante dizer, porque a WWE olhou o movimento acontecendo e não fez nada sobre isso. O Pat McAfee fez. Esse é o meu principal argumento. O movimento do It, ele não teria acontecido da forma como aconteceu se o Pat McAfee e o Michael Cole depois não encampassem esse movimento e não ficassem fazendo da mesa, chamando o público para fazer isso. Então, assim, houve um impulsionamento, se foi institucional ou se foi porque o Pat gostava do Jay e o Michael Cole gostava do Jay e resolveram fazer isso, é outra história. Mas o fato é que no vídeo do WWE Unreal, o Triple H chega pro Jey Uso e fala: nós vamos empurrar você para a lua. Quando é que isso aconteceu? Claro, no momento em que o movimento do It tomou conta. Mas muito disso vem em função desse empurrão inicial que o Pat McAfee deu e isso ajudou a galera a chegar junto. Agora, tem um outro detalhe importante. Eu não acho que o Jey Uso ele tá tão polarizado assim como o Vini fala. Assim, eu não consigo ver essa polarização do Jey Uso entre crianças e adultos que a gente via com John Cena. Muito pelo contrário. Se você vai na arena, cara, tá todo mundo com o Jey Uso. Inclusive, o Mike Santana ele chegou a comentar isso. Ele foi na WrestleMania e aí ele comentou que o movimento do It é como se você estivesse dentro de um culto, né? Assim, um movimento religioso, em que você se sente impelido a fazer o que tá todo mundo fazendo, mesmo que você não goste. Por quê? Porque é uma coisa legal você ficar fazendo isso produz endorfina no seu corpo e você acaba ficando feliz. Então, é importante que a gente diga isso. Lá nos Estados Unidos, as pessoas que criticam o Jey Uso são poucas. A verdade é essa. A gente tem pessoas que conseguem olhar o Jey pelas suas qualidades, que conseguem ver o valor dele de ter se mantido fiel e leal à companhia esses anos todos, e ter aturado tudo e ter conseguido chegar aonde ele chegou. E a gente precisa entender que o Jey Uso, ele nas arenas, ele não tem tantas vaias assim. O público vibra com ele, gosta dele, curte ele. O problema somos nós, né? E aí, como o Vini bem fala, né? Nós velhos, né, da internet, que muitas vezes a gente olha para o Jey Uso e a gente não consegue valorizar o que ele traz para a companhia. Por quê? Porque a gente está focado em outras coisas. Né? A gente está focado em qualidade de ringue, em qualidade de promos, em qualidade de persona, naquela utopia que a gente tem de lutadores do passado que eram melhores do que o Jey Uso e que a gente acaba fazendo uma comparação injusta. Então, a verdade é que, nesse ponto, eu concordo com o Vini de que assim, nós que somos velhos, macacos velhos, eu então sou muito macaco velho, devo ter idade para ser pai do Vini, eu concordo que a gente precisa se acostumar com essa nova WWE que a gente está vivendo. Mas eu não acho que o Jay polarize tanto assim, eu acho que ele tem um bom cartaz e o problema dele é com o pessoal da internet, assim como o Cody Rhodes. Só começou a se envolver mesmo quando o movimento ficou gigante, porque de fato, assim, uma coisa que a gente pode dizer é que a WWE não impulsionou ele em momento algum. Se vocês bem se lembram, o movimento It e tudo mais começa ali quando ele sai do SmackDown, quando ele faz que ele vai embora e todo mundo achou que ele tinha se demitido. Isso daí já faz o quê? 2 anos ou mais ainda. Então começa ali para vocês verem como a WWE demorou para olhar para aquilo que estava acontecendo, porque estava tentando empurrar o Cody Rhodes goela abaixo de todo mundo. Então é muito mérito do Jey Uso tudo que tá acontecendo, porque ele conseguiu fazer mesmo com a própria empresa empurrando ele para baixo. Então sim, senhoras e senhores, fãs chatos, fãs legais, vininhas da vida, a gente vai ter que engolir. O Jey Uso é o maior da geração. Quero saber... Bom, o vídeo termina aí, né? Depois ele fala que ele quer saber a opinião de todo mundo, inclusive a minha. Só pra gente concluir, e aí o vídeo acabou ficando bastante interessante, bastante detalhado, porque fazer react de um outro vídeo acaba sendo complicado. Mas eu quis dar jus à qualidade argumentativa do Vini pra gente poder ter esse bate-papo. A verdade é que quando a gente analisa o Jey Uso hoje, sim, ele tem ele tem uma qualidade e fez com que ele conectasse com o público, e sim, e isso é mérito dele. Ele não teve um surgimento totalmente artificial sendo empurrado pela companhia. Mas eu acho que não foi isso que aconteceu com o Cody. O Cody, quando ele chegou no WrestleMania 38, quando ele surge debaixo do ringue para poder enfrentar o Seth Rollins, todo mundo vibrou com ele. E dali para frente,
todo mundo esteve com o Cody Rhodes, no público, na plateia, em boa parte da comunidade da internet nos Estados Unidos. A forma como o público reagiu com a vitória do Cody no WrestleMania 40 é algo surreal. Foi uma coisa de doido. Você vê os reacts de quando ele se tornou campeão. Cara, não é à toa que aqueles 10 últimos minutos do WrestleMania 40 foram tão viralizados. A pessoa postava um vídeo de qualquer lugar da arena e o vídeo do dia para noite ganhava 100 mil visualizações. Muitos canais explodiram por causa de vídeos de pessoas que estavam na arena naquele dia. E isso é em função de tudo que aconteceu, das pessoas que apareceram e, principalmente, da história que se encerrou com o Cody Rhodes ganhando o título em cima do Roman Reigns. Então, a gente precisa valorizar o Cody, porque o Cody chegou até onde ele chegou, não porque a WWE empurrou ele goela abaixo de ninguém. O público estava querendo o Cody Rhodes. Se o público não tivesse querendo, se ele não tivesse alta demanda, ele não teria tido as reações que ele teve e ele não teria chegado aonde ele chegou. Então a gente precisa entender isso. E outra coisa, o Jey Uso, quando ele surgiu como um lutador de simples, com quem que a WWE colocou ele e que chegou a dar um reinado de campeão de duplas pro Jey Uso? Com o Cody Rhodes. Então a gente precisa perceber isso. O Cody, ele é o cara da companhia. Hoje ele ainda é, apesar de que ele está afastado, ele ainda continua fazendo mídia pelos Estados Unidos, para tudo quanto é lado. Quando chamam uma pessoa da WWE para poder participar dos talk shows, não chamam o Jey Uso, chamam o Cody Rhodes. Não chamam o Jey Uso, chamam o Triple H. Não chamam o Jey Uso, chamam o John Cena. Então, esses são os caras que estão na mídia, que estão aparecendo, estão sendo empurrados pela WWE como os caras da companhia. E a gente precisa valorizar isso. O Cody, como eu já disse, ele é um cara que faz de tudo pela companhia, assim como o Cena fazia. Para que o Jey Uso se torne esse cara, se torne esse líder da nova geração, ele precisa adotar esse papel. Ele precisa chegar nesse ponto em que ele se conecte com os fãs desse jeito. Eu não estou dizendo que o Jey Uso ele precisa ser padrinho de casamento de ninguém, não, assim como o Cody Rhodes foi. Mas ele precisa chegar nesse ponto. Eu acredito que hoje o Cody ele ainda é o cara da companhia e que o Jey Uso ele tem o potencial de ser levado pela companhia até esse nível. Mas eu acho que ainda precisa o Jey Uso comer muito feijão com arroz. Por quê? Porque se ele continuar dando mole em algumas situações, dando uns botezinhos, as promos dele de um jeito de falar que às vezes é difícil de entender, que atinge um público muito específico nos Estados Unidos, não abrange a população como um todo, o Jey Uso ele pode nunca chegar ao nível de um Cody Rhodes. Agora, o Jey Uso tem potencial? Tem. Sempre que a WWE, a máquina da WWE, quer colocar alguém lá no topo, ela consegue. E elas fizeram isso com o John Cena, mesmo o público não querendo e não gostando. Bom, essa é a minha opinião sobre essa questão toda. Desde já, novamente, quero agradecer ao Vini pela oportunidade de trazer esse debate à tona. E agora eu quero chamar uma outra pessoa para esse debate. Rapaz. Aliás, eu vou chamar 3. Ele me chamou, eu vou chamar 3. Eu quero saber o que o Matt pensa, eu quero saber o que o Zezo pensa e eu quero saber o que o Chigus pensa. 3 criadores de conteúdo que trabalham muito com opinião, dando a visão deles sobre a coisa. Eu quero saber de vocês 3, Matt, Zezo e Chigus. O Jey Uso é o cara da companhia? Ele é o líder da nossa nova geração? Eu quero saber a opinião de vocês 3 e eu quero também saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. Coloque aqui a opinião de vocês aqui embaixo. Eu tenho certeza que isso vai dar muito pano para manga. Eu vou colocar alguns vídeos para vocês assistirem aqui do nosso canal. Agradeço a visita de vocês. Ajudem a gente e a gente vai continuar crescendo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom fim de semana. A gente se vê.